Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Bora Pensar Juntos. Aliás, esse podcast bem irreverente que já começa com uma pergunta, aliás, muito convidativa. Eu quero começar esse primeiro episódio agradecendo ao Ricardo Marques. Ricardo, obrigada pela sua vinda. Obrigada por esse projeto e por me dar a honra de estar aqui entrevistando você logo nesse podcast de estreia, que é o pontapé inicial para muita coisa boa que vai passar por aqui, muita gente interessante, com histórias, com perguntas que você aí se faz pelo Brasil, pelo mundo, pelas curiosidades e muito do conhecimento que o Ricardo tem aqui para a gente trazer também. Mas para a gente começar esse primeiro episódio, eu preciso apresentar a vocês esse homem ímpar que está aqui ao meu lado, que tem muito de cultura, que tem muito de política, de ciência, um know-how incrível. E eu vou pedir a ele que se apresente aqui nesse momento. Ricardo, é contigo. Obrigado. Primeiro falar do Bora Pensar Juntos. O Bora Pensar Juntos foi uma ideia para trazer personalidades, pessoas que realmente querem pensar. Pensar em todos os sentidos, todos os assuntos. Contribuir efetivamente para que áreas também das mais diversas, elas possam ter uma proposta, e o que eu falo sempre, de mudanças. Mas quando você fala sobre a minha história, e aí eu tenho que lembrar Joãozinho 30, fui secretário de Cultura no Distrito Federal em Brasília. Esse é um episódio interessante porque eu tive a honra, o privilégio de inaugurar a última obra do Oscar Niemeyer em vida, com quem eu trabalhei. Fizemos um projeto sobre as suas obras que percorreu o mundo. Inaugurei, inclusive, no dia do centenário de Oscar Niemeyer, e conheci o Joãozinho. Na época, ele estava fazendo um tratamento no SARA, no Hospital SARA, que é uma referência em Brasília, e naquele momento, visitando o Joãozinho, eu o convidei para morar na minha casa. Ele estava passando por algumas dificuldades e ele aceitou. Que honra, Mas né? então, falar uma frase dele: ai daquele que não tem histórias para contar. Ai daquele, é verdade. Então, eu realmente tenho uma longa trajetória, e por isso que, nesse momento, inclusive, também sou conselheiro da Associação Brasileira de Cidadão Sênior e falando da economia prateada. Então, são realmente muitas histórias. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci em Nova Friburgo e me criei no município de São Gonçalo. Toda a minha infância, adolescência foi em São Gonçalo. De novo, são muitas histórias. Sim. A gente pode ir debatendo ao longo da nossa conversa. E em 93 vou para Brasília. Nesse período eu já formado em Direito aqui pelo Rio de Janeiro e sou convidado por uma empresa para abrir um mercado na capital da República. Essa empresa, ela se torna a maior empresa da América Latina na construção de data center seguro. Então, nesse período, eu poderia dizer que a tecnologia da informação, a inovação, ela já fazia parte dessa minha trajetória. Então, essa minha intimidade também com os assuntos voltados à tecnologia, à inovação, à memória, à preservação de dados, fez parte, e eu sentava à mesa com os maiores nomes de tecnologia do mundo. Então, esse foi um período, eu diria, extraordinário da minha vida em Brasília. Foi uma paixão ou foi um desafio quando você recebeu essa demanda? Foi um desafio. Então, eu não conhecia, confesso, Brasília no mapa. Mas eu já aprendia naquele momento, e para mim é importante, tem muito a ver com Bora Pensar Juntos, com cenário, visão, futuro. Eu já verificava que o Rio de Janeiro entrava numa verdadeira decadência. Ou seja, aquele período de sequestros, as indústrias saindo do Rio, a bolsa de valores, né, o sistema financeiro. Então eu percebi que o Rio de Janeiro, ele realmente enfrentava dificuldades. Aceitei o desafio para, obviamente, mudar de ambiente. Esse é o recado que eu deixo para as pessoas. No Bora Pensar Juntos, né? Se você, muitas das vezes, quiser mudar de vida, a sua atuação, mude de ambiente. Nem sempre você vai ficar no mesmo ambiente e querer mudar efetivamente ou ter uma projeção, sejam lá quais forem os seus sonhos. Então fui. Como dizem os mais jovens, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Exatamente. E não tem nada de mentira nisso, né? Não, nenhuma. E é verdade. E foi o que eu decidi.
Ainda jovem, fui para Brasília, era uma aventura, e Brasília me recebeu muito bem. Eu poderia até dizer que eu devo muito a Brasília. Brasília me recebeu maravilhosamente bem. Eu faço parte da história da capital da República. Então foi esse o período onde eu contribuí muito para as estruturas de data center, principalmente de governo, onde eu me especializei. Então eu posso dizer que sou uma figura do setor público, até por essa trajetória, e Brasília é isso, é o centro da administração do Brasil. Logo em seguida, e eu estou sendo sintético, né, que são muitas histórias, mas eu fui fazer política sindical patronal. Então, fui conselheiro da Fibra, FEComércio, Associação Comercial, entendendo aí o desenvolvimento econômico, o setor produtivo da capital da República, quais seriam as minhas contribuições para os diversos setores. Fui vice-presidente do Sindicato da Indústria da Informática, dos Serviços de Informação. Então, a tecnologia e a inovação sempre esteve presente na minha trajetória, nos meus conceitos. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque ainda pegando esse gancho nosso da mudança, é que eu estava conversando com o Ricardo aqui nos bastidores, e ele tem uma longa trajetória, muitas histórias, né, pela advocacia. E hoje a gente está de frente com um dos advogados mais renomados do Brasil, que se assenta ao lado de grandes nomes da justiça do nosso país. Ricardo, queria que você contasse mais para a gente sobre isso, os nomes que você tem trabalhado hoje nos ministérios, as passagens que já tiveram por lá. A advocacia, que na minha opinião, uma das minhas maiores vertentes, aliás, o direito, a advocacia, ela está em tudo. Ela está em todas as relações, está em todos os processos, até filosóficos de vida. Então, eu comando a RM Advogados Associados, com escritórios em Brasília, Rio, Maranhão, e sou advogado em Portugal, então com um grupo multifacetado, onde eu atuo muito no que eu chamo do direito temático, o direito da saúde. Eu fui secretário-geral da Comissão do Direito da Saúde na OAB do Distrito Federal. Hoje eu sou presidente de uma comissão chamada Advocacia do Futuro, e sou membro do Conselho Federal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, também no DF, e aqui no Rio de Janeiro, um grande beijo caloroso para minha presidente, Ana Tereza Basílio, querida. Então, aqui eu tenho uma atividade como secretário-geral, também da Comissão da Advocacia do Futuro. Então, eu tenho um trabalho hoje dentro da Ordem dos Advogados e uma atividade dentro do direito da advocacia, que envolve licitações e contratos. Terminei recentemente um pós-graduação no IDP para reescrever um livro, como vender para governo, dentro da mudança da lei, que não é tão nova, 14133, por aí vai. Mas eu tenho me envolvido muito em alguns temas também da área do direito. Meio ambiente, e para mim são dois temas que mudam tudo no mundo: meio ambiente e inteligência artificial. E agora vem tributário, que conversa muito, inclusive, com o momento que a gente está vivendo de reforma tributária. Então, esse é um outro tema muito vibrante e cada vez mais atual. Primeiro que a reforma tributária, ela entra na pauta numa transição. E o grande problema é que as empresas, e eu estou falando de pequenas, médias, grandes empresas, têm uma dificuldade muito, muito grande em entender esse processo de transição, e sem dúvida nenhuma é um desafio para a maioria das empresas, entender o nosso regime tributário, onde melhor se enquadrar, quais são as estratégias para que efetivamente as empresas possam sobreviver a tantas informações. Se mudam normas, processos, procedimentos, e sem dúvida nenhuma, o direito tributário é um desafio para o nosso setor empresarial, para o empreendedor, para o setor produtivo no Brasil. Eu tenho uma dúvida aqui. Você, como jurista e também um grande empresário no Brasil, com grandes representações aqui no nosso país, eu queria saber, 2033, que quando está previsto, está se discutindo ainda a extinção do Simples Nacional, você acredita que as empresas vão sobreviver a essa retirada de sistema? Vão. O problema todo não é o Simples Nacional ou essa transição. Não é isso, né?
O grande problema é que nós temos uma carga de impostos no Brasil e daí vem o desconhecimento. Os profissionais precisam efetivamente, primeiro, conhecer o que é os nossos regimes e o sistema tributário brasileiro. Isso dá realmente, sem dúvida nenhuma, muito trabalho. Mas o Simples Nacional, ele veio para reduzir efetivamente a carga e o número de impostos e dar uma simplificação para que as empresas pudessem, então, entender até aquilo que elas estão pagando. Essa nova modulação ou mudança, ela deixa ainda, ou essa é a tentativa, mais simples, e até diminuindo, eu diria, e essa é a intenção, a carga tributária. Mas a grande questão que se discute, que eu discuto muito para a sobrevivência da empresa, não é isso. Né? Nós temos alguns desafios, e aí você está falando da mudança do regime, mas eu penso que nós temos alguns desafios para o empresário, para o empreendedor no Brasil, que precisam também ser vistos ou revistos. Nós temos um problema hoje muito grande de mão de obra no Brasil, Certo. A capacitação, a qualificação, a seleção, a triagem. Então essa é uma discussão com as novas tecnologias e efetivamente o preparo das pessoas para estar dentro de diversas atividades, e vem a inteligência artificial, como eu falei, estou muito dedicado a isso. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos problemas. Uma questão é o crédito. Desculpa, por que você vê como um problema? Eu vejo como problema por quê? Porque esse vai ser um desafio onde a inteligência artificial ela vai, sem dúvida nenhuma, assumir um papel significativo, tirando com suas habilidades ou tirando algumas habilidades desses profissionais do mercado. Sim. Então, eu percebo que as pessoas ainda não entenderam essa evolução e os milhões investidos pelas empresas que hoje dominam essas tecnologias. Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um desafio onde a organização das empresas e os seus negócios, elas vão ter que, inevitavelmente, entender como utilizar a inteligência artificial. Então, esse é, na minha opinião, hoje, um problema conceitual de entendimento e como colocar isso para essas empresas. E não estou falando das grandes empresas, estou falando das médias e das pequenas. Sim. Todos nós, de forma geral, vamos ter que nos adaptar a um novo momento, que é diferente da Revolução Industrial. O que eu falo com a mecanização, onde você tem uma mão de obra que mais facilmente ela se adapta, e agora com um profundo teor de tecnologia e inovação que tem um caráter efetivamente operacional, tático e estratégico. Então as empresas vão ter que se adaptar a isso. Então essa mão de obra, capacitação, qualificação, mais o uso da inteligência artificial em todas as operações, ou seja, existem dados de que 60% das profissões do mercado vão desaparecer. E eu, por exemplo, como presidente da Comissão da Advocacia do Futuro, eu tenho debatido muito isso no Brasil, principalmente com os jovens advogados. O preparo desse advogado diante desses desafios disruptivos. E aí eu te convido a pensar sobre uma coisa. Você falou no início da nossa conversa sobre economia prateada. Isso. Economia prateada, quando a gente fala, quando a gente entende que o cenário do nosso país hoje é de uma menor taxa, muito vertiginosa, de menos natalidade e mais pessoas na faixa do mais 50, mais 60, e a gente vê ainda nos dias de hoje que muitos não estão preparados na tecnologia, como é que a gente consegue incluir essa grande fatia da população frente a essa nova demanda de trabalho, pensado com inteligência artificial, que a gente não está vendo mais como futuro, que é uma coisa já instalada, já eficaz, e que quem não estiver presente nisso vai ficar para trás. Como é que fica essa fatia da população, a gente pensando também economia prateada dentro desse cenário? Essa pergunta é das mais interessantes e importantes. O que é economia prateada? Exatamente, eu vou colocar os homens, mulheres, 50 a mais, que não querem e não podem ficar parados. Tem que encontrar um caminho dentro da economia. Quando a gente fala de taxa de natalidade, obviamente, uma mudança demográfica no mundo, o que está acontecendo, e rapidamente, é uma inversão dessa pirâmide.
Nós vamos ter mais pessoas 50, 60 a mais do que jovens. Isso, inclusive, tem um impacto muito grande na previdência, né, e dentro da relação de trabalho. Mas esses homens, e aí tem um estudo interessante sobre o uso da inteligência artificial, que essas habilidades e experiências do chamados hoje notes, né, que é um termo em inglês e que fala dessas pessoas já com mais idade, que estão no mercado buscando saúde, longevidade ativa, buscando trabalho, sendo empreendedor, e tem uma questão muito importante, que é a experiência. Então, um especialista, agora não me recordo o nome dele, mas ele disse o seguinte, que as profissões, inclusive, que nós estamos falando aqui do futuro, tem muito a ver com a sensibilidade, com as emoções. Então, os chamados notes, ou essa economia prateada, vai estar envolvida exatamente nisso, na experiência, na emoção. E nesse momento ainda, a inteligência artificial não vai conseguir esse aspecto onde os 60 a mais, eles vão poder contribuir muito. Então, não se preocupem, os 60 a mais não precisam se especializar, né, até porque é uma transição entre o analógico e essa alta tecnologia. Ou seja, certamente daqui a algum tempo ninguém vai se lembrar até do próprio celular que nós usamos hoje. Sim. Esse é um desafio para todos nós. Então, a humanização, incrivelmente, será um ponto muito forte nas profissões, nas empresas e no mercado. E o 60 a mais sabe fazer isso. Com maestria, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente está falando muito sobre futuro, sobre mudanças. A gente falou de mais 60, e aí não tem como a gente deixar de falar de qualidade de vida, quando a gente pensa da NR1, visto que grande fatia dessa população ainda está inserida no mercado de trabalho, e aí vem essa normativa como uma medida a ser implementada, a ser vigorada de fato. E aí, falando sobre saúde, a gente tem também, a gente não tem como deixar de falar aqui, de pensar aqui sobre SASBio, que é essa questão da segurança na saúde, nos ambientes de saúde. O que você tem para trazer para a gente de SASBio, para a gente pensar junto a esse contexto? Então, a SASBio, ela hoje é a maior empresa brasileira do ramo da saúde, e saúde de alta performance, né? E você colocou temas extremamente importantes. Então, a SASBio é uma empresa que eu comando, é presente em todo o país e também em Portugal, com instalação de centro de pesquisa e tecnologia. Ela tem dentro dos seus serviços a descontaminação de ambientes, e aqui eu quero trazer um médico, vai ser lançado um filme sobre ele, um baiano. Ele diz, que é o Juliano Moreira, que ele diz o seguinte: onde não houver limpeza e acesso à educação, há demência. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da SASBio é medidas preventivas ou a provocação de que os ambientes devam estar seguros e protegidos contra micro-organismos prejudiciais à saúde humana. Ou seja, nada que não venha ao encontro da Anvisa naquilo que a gente estabelece de limpeza terminal. Então, sem dúvida nenhuma, o bem-estar, a qualidade de vida, a qualidade do ar, ela faz parte também da saúde, da longevidade, da qualidade das pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, além da biodescontaminação, né, que é deixar um ambiente absolutamente seguro e protegido contra esses agentes patogênicos, vírus, bactérias, ácaros, etc., nós temos o banho no leito para pacientes acamados com mobilidade reduzida, que dá o conforto e a segurança para aquele paciente que depende do banho no leito. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios da enfermagem no Brasil, dos hospitais, dos centros de atendimento, home care. Depois, nós temos uma solução para o combate à dengue, às arboviroses no país, com tecnologia. Eu estou indo para a China, e já me programando para isso, para trazer também sistemas de termonebulização com uma eficácia muito grande para esse combate a esses mosquitos que são sazonais, né, e as doenças provocadas por eles, chikungunya, zika, dengue, etc. E por último, quando você fala da NR1, é muito importante dizer que esse ano, em maio, será obrigatório que as corporações, as empresas públicas e privadas, elas possam adotar medidas
de bem-estar dentro das suas atividades. E tem um dado importantíssimo, né, quando a gente fala em saúde mental, Sim. que é um dos temas que eu estou muito envolvido. O Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. E de afastamento por esse motivo do trabalho, né? Burnout, por exemplo. No ano passado, dados da Previdência Social, mais de 500 mil pessoas foram afastadas das suas atividades. E isso, sem dúvida, é um risco para as empresas, para as indústrias, serviços, esse afastamento. Então, ou seja, a saúde mental deve ser uma prioridade. E vou dar até um exemplo, né? Eu que viajo muito, uma curiosidade. Primeiro, as filas lá do embarque, né, nos aeroportos. Meia hora antes do avião, está todo mundo na fila. Impressionante. Sim. O avião mal aterriza, todo mundo levantando. Né? Então, essa semana, vindo de Brasília para o Rio de Janeiro, eu cheguei a falar para o senhor, olha, eu estou percebendo que o senhor está um pouco ansioso, quer passar na minha frente? Então, ou seja, sem dúvida nenhuma, a gente percebe o trânsito. Eu estou roteirizando um filme sobre os motoboys no Brasil. Interessante. Né? Já temos um spoiler desse filme? Temos spoiler. Temos spoiler. Eu estou contando 5 histórias reais, estou fazendo pesquisas, eu vou dar uma historinha. Tem um motoboy que mora no Rio de Janeiro, num município chamado Duque de Caxias. Ele pega o carro, traz para a zona sul do Rio e vai buscar moto. E durante a semana ele trabalha na zona sul e dorme dentro do carro. É verdade. Mas, e aí? Dorme dentro do carro para cumprir as suas metas, essa coisa toda. Obviamente tem as histórias, né, que o Brasil adora muito, né? Tem um jovem que sai de casa e vai cumprir o seu papel e a mulher acaba traindo esse jovem com o vizinho, né? Então, estou falando de história real. História da vida real, pesquisa. Bastidores. Então tem vários. A minha ideia é principalmente mostrar para os motoboys, para esses profissionais, que eles têm que tomar um pouco mais de cuidado. A educação no trânsito, efetivamente. E para os motoristas entender um pouco do drama que são essas pessoas quando saem de casa para procurar, obviamente, a sua subsistência. Para quando que está previsto o lançamento? Esse ano, o título, eu estou negociando ainda, mas o título é Por que odiamos tanto os motoboys? Né? Então... Só quem anda de carro sabe. Mas a ideia é outra, ter a sensibilidade desse trabalho e falar para esses profissionais que eles realmente precisam ter um pouco mais de cuidado e correr menos riscos. E aí a gente falando sobre SASBio, falando sobre a importância desse mercado, da implementação disso na rede hospitalar, quem são os clientes finais? A gente já pode dizer aqui, a gente já tem algumas cidades, prefeituras, governos que abraçaram essa ideia com o SASBio? São muitas, né? Nós temos hoje o maior portfólio do Brasil, no público e também no privado. Então, quando a gente fala em prefeituras, nós estamos aqui no Rio, então nós temos um município que se tornou um case nacional, que é São Gonçalo, onde implementou leis, normas, resoluções internas, e as unidades de saúde do município, que estão, através de mapas, né, totalmente seguras, e oferecendo para a população um serviço de ponta e na qualidade de ambientes seguros e protegidos. Então, sem dúvida nenhuma, o prefeito, o modelo de gestão, eles conseguiram entender a necessidade de ter ambientes próprios para os colaboradores, para as equipes de saúde e, obviamente, para a população. Mas nós temos outras, Niterói. Então, Niterói, inclusive, recebeu um prêmio com as nossas atuações em mais de 100 unidades de hospitais, e o nosso case, que foi um sucesso, foi parar no Le Monde, e o prefeito apresentou, junto com o secretário de Saúde, o nosso programa de atuação de ambientes seguros e protegidos no México. No México? Aqui tem uma história interessante também. De Brasília para o México. De Brasília para o Niterói, que é um IDH alto, sem dúvida nenhuma, para o México. Mas tem uma história interessante. Eu fui secretário municipal de Itatiaia. E por quê? Porque eu fui falar exatamente com o prefeito à época sobre as condições ambientais das estruturas da prefeitura e, claro, educação e saúde. E ele ficou tão impressionado com isso que me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e implementar o primeiro modelo no Brasil de uma cidade biosegura.
Exatamente por quê? Porque tem Penedo, né, que é uma região linda. Sim. Tatiaia, um beijo. Você está no meu coração para sempre. Então, o município, aquela região é maravilhosa, né? E daí, eu com um médico, o doutor Márcio Eduardo Braga, incrível, um grande amigo, nós, então, implementamos doenças e risco zero no município, né? E isso ficou também reconhecido no Brasil. Então, a SAIS Bio e toda essa programação, ela tem Rio Bonito, São Gonçalo, que eu falei, Niterói, Itatiaia, Seropédica, são muitos os municípios, estou falando do Rio, mas temos no Brasil, né? Então, o estado de Goiás é um estado muito importante, Brasília, enfim, onde a SAIS Bio efetivamente tem presença, sem dúvida nenhuma, vem chamando a atenção pela necessidade Sim. desses ambientes estarem protegidos e o bem-estar, a qualidade, a saúde de vida de todos aqueles que frequentam locais de acesso comum e coletivo. Deixa eu dar 2 exemplos que eu acho que são importantes na tua pergunta. Primeiro, nós temos feito aqui um trabalho muito forte em portos e aeroportos no Brasil, junto com a Secretaria de Aviação Civil, Anvisa, Infraero, ANAC, né, para que os nossos aeroportos e portos tenham um modelo também de qualidade e biossegurança para o mundo. É um número muito grande de pessoas. Os aeroportos, por exemplo, se você tiver uma doença, né, uma infecção na China, em 24 horas você está aqui no Brasil. Sim. Então, esse é um ponto importante. O outro que eu estou trabalhando fortemente são os presídios. Os presídios? Presídios. Curioso. Me conte mais. 67% das mortes nos presídios não é por violência, é por doença tratável e transmissível. Então, é um ambiente altamente insalubre, né? E, sem dúvida nenhuma, o custo de tratar um doente no sistema prisional, até porque nós temos um número muito grande de presos, em, obviamente, um ambiente menor. Hoje o contingente é 50% a 100% maior do que nós hoje podemos ocupar. Então, por exemplo, o Brasil deveria ter 400 mil presos, hoje nós temos aproximadamente 800. Então, por isso que você vê, obviamente, os presídios com um número muito grande de internos, isso causa um incômodo, uma insalubridade. Então, a SAIS Bio está fazendo um trabalho enorme e capacitando os presos, viu? Mas aí fica a pergunta, é uma população que está à margem, né? Que não tem não existe um senso de urgência para cuidar dessa população. Você ainda acredita nisso? Ou isso aí está defasado? Não, eu tenho um trabalho muito sério da própria ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, do CNJ em Brasília, do Senapem da Secretaria. Existe sim, porque a economicidade, veja, quando a gente fala sobre esse tratamento dos espaços no sistema prisional brasileiro, nós não estamos falando de direitos humanos, não é isso, é economia, porque é muito caro tratar um preso no Brasil ou em qualquer lugar. Sim. Então, ou seja, quando você diminui efetivamente os riscos de doença, você dá uma economia para o Estado. Então, é um absurdo que o ambiente prisional seja tão insalubre. O Ike Batista, por exemplo, quando esteve preso, está no jornal O Globo, uma entrevista dele, ele falava que o maior medo dele eram as doenças. E tinha um colega de cela que tinha toque e com a escova de dente limpava tudo. Nossa. Então, o problema é grave. Tuberculose, por exemplo, tem um índice altíssimo. Então, esse é um tema que a SAIS Bio, por exemplo, está dedicada, e a ideia é que a gente faça essa limpeza terminal no sistema prisional e capacite e qualifique os presos como técnicos em biossegurança, porque essa é uma profissão que a inteligência artificial certamente não vai conseguir eliminar. Lá ela não chegará. Não chegará. Não. Graças a Deus que ainda existem serviços que a inteligência artificial não conseguem substituir. E aí a gente volta para uma outra questão, que aí a gente esbarra nos direitos humanos, a gente esbarra nessa questão da reinserção dessas pessoas, porque na medida que você capacita, você reintegra essa pessoa à sociedade, né? Para ali ao final do cumprimento de pena, para que essa pessoa possa voltar. São medidas sociais pensadas pela SAIS Bio que vão de encontro a políticas do nosso governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem hoje a Fundação Santa Cabrini, que fica ali no Largo do Machado, que tem justamente esse trabalho.
A gente pode já pensar em alguma proposta de parceria com os governos? Como é que a SASBio está articulando essa questão para que se atinja o maior número de pessoas capacitadas e efetivando essa medida de sanitização, certo? Isso, perfeito. Essa é uma das funções, na minha opinião, que as empresas devem ter, e a SASBio não foge disso. Essa visão social também. E as parcerias. Porque quando a gente fala em reinserção dos presos e, obviamente, a colocação no mercado, esse é um desafio. É muito importante se pensar exatamente dentro do sistema prisional sobre uma série de fatores, inclusive do comando das facções, que hoje são aproximadamente 70, 80 facções no Brasil. Então, é complexo tudo que você fala. Então, a SASBio, ela tem uma função, sim, social, que atua muito fortemente com as chamadas CEAPs em todo o Brasil, com as suas fundações, para colocar esse preso e reinseri-lo no mercado com uma técnica, com um certificado de técnico em biossegurança, que sem dúvida nenhuma será um dos temas. A gente está falando, obviamente, de questões químicas, de processos biológicos. Então, esse profissional vai estar inserido nesse processo e não à mercê dessas facções para cometerem novamente os crimes no mercado. Ricardo, eu adorei conversar contigo. Obrigado. O bate-papo aqui rende, hein? Porque ele me colocou aqui para pensar sobre várias questões. Mas eu não quero só aqui ficar trocando com o Ricardo, não. A gente quer te ouvir. Comenta aqui o que você está achando, quais são os próximos temas que você vai estar nos convidando a pensar juntos também. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já compartilha, manda para aquele seu amigo que gosta de pensar, de filosofar sobre várias coisas, porque aqui a gente passeia por tudo. A gente fala do direito, a gente vai para a política, a gente fala de saúde e por aí vamos. Ricardo, foi um prazer enorme estar aqui com você, recebendo você aqui no estúdio do seu podcast Bora Pensar. Para mim, eu sou Luana Souza, jornalista, e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado. Espero que a gente possa ter mais trocas construtivas como essa. Para mim, sem dúvida nenhuma, Luana, é um prazer ter uma profissional como você, Obrigada. Qualificada, que conhece profundamente também diversos temas, esteve à frente de importantes canais e meios de comunicação. Isso é um prazer. Então, muito obrigada por participar conosco de um projeto como esse, que é o Bora Pensar Junto, trazer temas. Hoje nós falamos realmente sobre vários deles, ou seja, saúde, educação, sistema prisional, tem outros vários. E eu queria já convidar para que vocês possam nos assistir. O nosso próximo convidado vai ser o desembargador federal da 2ª região, William Douglas. William, ele é um juiz há 35 anos, um dos mais notáveis e renomados. Ele é professor, ele é um palestrante reconhecido internacionalmente, e nós estamos trabalhando agora juntos numa história que tem a ver com saúde, com bem-estar. Ele está lançando um livro chamado Enfermaria, e nós estamos preparando uma palestra chamada A Alta é Tudo, onde ele vai discorrer e falar sobre um episódio que ele teve na Itália, em Florença, onde foi operado um problema com apendicite e durante toda uma semana sofreu um drama, que era ficar numa enfermaria, muito bem atendido, está vivo, né? Então ele fala sobre isso e agradecendo, né? Agradecendo os enfermeiros, a equipe de saúde, contando a história desse hospital, que foi o primeiro hospital da Europa e em funcionamento recorrente. Então, sem dúvida nenhuma, o William, que tem 50 livros, um pouco mais, e alguns best-sellers, ele estará conosco, falando sobre o sistema judiciário, falando sobre algumas decisões, mas especificamente contando essa história dele, que tem muito a ver com a SASBio. Sim. Né? Porque nós estamos falando, de novo, de um ambiente, um banho no leito. Ele ficou uma semana sem tomar banho. Nossa, imagina. Então foi realmente um período muito difícil, que ele agradece a Deus, como cristão que é, a família, a esposa que teve ao lado dele todo esse período. É muito bonito o livro, então eu convido para que vocês assistam no próximo episódio, William Douglas, nessa palestra, nesse workshop que nós vamos fazer juntos pelo Brasil. A Alta é Tudo. Eu vou falar sobre a NR1,
sobre exatamente o bem-estar dentro desses ambientes, complementando a história, o testemunho do William. Venha conosco no próximo episódio, William Douglas. A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta com o episódio número 2. E aí, bora pensar juntos? Tchau, tchau!